Glória a Deus, irmãos. Amém. Graça e paz, amém? Amém? Respira fundo aí, respira. Vira para essa pessoa que está ao seu lado. Se não tiver ninguém ao seu lado, vira para trás. E fala assim, fica tranquilo. Fala para ele, fala, fica tranquilo. Fala, Deus é bom. Sabe o que faz. E sempre tem razão. Fala para outra pessoa, para outra pessoa, fala, fica tranquila. Deus é bom, sabe o que faz e sempre tem razão. Amém? Quem crê nisso? Não, mas quem crê de verdade, quem crê muito? Então vamos aplaudir Jesus aí então, vamos lá. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Então acompanhem comigo essa leitura. Diz assim: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcanceis o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Aqui nós temos um exemplo que Paulo traz. Mas antes de falar sobre esses versículos aqui que nós lemos, eu quero que você anote aí o tema dessa palavra, você que tem o hábito de anotar, e para você que não tem o hábito de anotar, que você grave o tema dessa palavra. Sem preparo, sem grandes êxitos. Diga comigo, sem preparo, sem grandes êxitos. Esse é o tema da nossa palavra. E aqui, em Coríntios, eu vou fazer só uma visão geral. Paulo, ele estava sendo, de uma certa forma, atacado pela igreja de Coríntios. Por algumas pessoas ali, que queriam de alguma forma, confrontar Paulo. Afrontar ele. Fazer com que as pessoas vissem Paulo não da maneira como ele realmente é. Mas queria fazer com que olhasse para Paulo como se ele fosse um homem ganancioso. Então eles queriam tirar de Paulo, principalmente no capítulo 9, ficava falando para ele sobre as ofertas, sobre ele receber ou não receber por pregar o evangelho, um monte de situações, e Paulo foi trazendo uma série de argumentos. E nessa série de argumentos que ele traz, ele chega aqui no capítulo 9, no versículo 24, e ele faz essa comparação. Essa comparação com o quê? Em Coríntios, a cada 2 anos, era sede de jogos. Então era uma cidade esportiva. A cada 2 anos eles faziam, entre aspas, só exemplificando aqui, uma espécie de Olimpíada. Então ele usou a situação do momento para trazer um ensinamento muito bom para as nossas vidas. E aí muitos pregadores titulam essa palavra, ou esse trechinho, como o quê? Como a corrida da fé. Mas eu comecei a ler, e já tem praticamente 1 mês, e eu sou assim, irmãos, desde o dia 1º de maio, esses versos, eles me intrigam. E aí tem algumas partes que mexem muito comigo na leitura que nós lemos. A primeira parte que mexe muito comigo é a segunda parte do versículo 24, quando ele diz, olha, corram de tal modo
que alcancem o prêmio. Faça isso. Corra de tal modo que é para você alcançar o prêmio. Uma outra parte que mexe muito comigo, ele fala, olha, todos que estão nos jogos se submetem a treinamentos rigorosos, para obter uma coroa que logo perece. Por quê? Porque naquela época, diferente do tempo de hoje, que o pessoal levanta troféus ou medalhas, o que eles recebiam era uma coroa. E essa coroa normalmente ela era feita de uma planta. Então ele foi e disse, olha, isso que você recebe quando você corre, pastor Nardete, é bom, você é celebrado, você chega lá no final, as pessoas te aplaudem, você vibra de felicidade, mas eu quero te falar que essa coroa que esse pessoal recebe vai perecer, porque essas folhas, elas vão murchar. Então a glória daqueles homens era uma glória passageira. Não era uma glória, entre aspas, no sentido de permanecer. Ele disse, olha, isso perece. E aí eu começo a aprender muito com esse texto, com o que Paulo traz, e quero trazer esse ensinamento para nós. Primeira coisa que nós precisamos observar na palavra. Quando a gente olha para grandes homens e mulheres de Deus, a gente percebe o quanto essas pessoas foram preparadas para serem quem foram. Quando a gente olha para a galeria dos heróis da fé, a gente percebe um monte de nomes que está ali na galeria dos heróis da fé. Mas eles não se tornaram heróis do dia para a noite, tornaram, irmãos? Algo foi acontecendo para que eles se tornassem heróis. E eu quero trazer aqui 3 exemplos. Vamos falar aqui de Esther. Quem lembra de Esther? Esther ia se encontrar com o rei. Houve um movimento naquela cidade. O rei mandou reunir todas as virgens daquela cidade para se encontrar com ele. E Esther era uma daquelas mulheres que estava no meio. Mas ela não simplesmente chegou lá e foi se encontrar com o rei. Ela teve 1 ano para se preparar. 1 ano no spa. 1 ano sendo bem alimentada. 1 ano recebendo massagem. 1 ano tomando banho com óleos de essência, né? Algumas irmãs começam a ficar com inveja de Esther quando a gente fala isso. Não pode, né? Vontade de estar no mesmo lugar que ela. Imagina você 1 ano sem trabalhar, só sendo preparada. Olha que maravilha. Nós tivemos Esther. Ela precisou ser preparada para se encontrar com o rei. Aí logo depois, quando houve aí um decreto de que iria matar todos os seus conterrâneos, Mardoqueu, que era um mentor de Esther, que substituía os pais de Esther, foi até Esther para clamar, para pedir para ela intervir, falar com o rei. E Esther falou, nossa, mas eu não posso, porque se eu for para a presença do rei e o rei não estender o cedro, eu vou morrer. É a lei aqui. E aí Mardoqueu diz uma palavra que marca muito, disse, olha, não pense você que você vai escapar, não. E aí depois ele diz, quem sabe não foi para um momento como este que você foi chamada. Ou diga comigo, preparada. Quem sabe não foi para um momento como este que você, Esther, foi preparada para interceder, para ir por nós, para levantar a sua voz, para fazer uma diferença. E Esther não sabia, mas ela levou uma sacudida e de repente ela falou, então vamos nos preparar. Aí ela falou, vamos jejuar e orar. Então, para ir na presença do rei novamente, agora de uma forma espiritual, ela trouxe também 3 dias de jejum, 3 dias de oração, para que ela pudesse receber da parte de Deus, não da parte do rei, a graça de que o rei liberasse ela para que ela chegasse na presença do rei. E por causa da preparação de Esther, aquele povo não recebeu o decreto de morte. Olha o quanto a preparação é importante.
E imagina se ela não tivesse se preparado, não tivesse jejuado, não tivesse clamado e fosse com as suas próprias forças para a presença do rei. Será que ela tinha alcançado o favor do rei? Quem sabe? Mas eu acredito que não. Senão a Bíblia não traria com tantos detalhes o que ela fez para alcançar o favor do rei. Um segundo personagem que foi muito bem preparado. Vamos falar de Davi. Davi, ele recebeu uma palavra e, entre aspas, uma unção para ser rei aos 17 anos de idade. Mas ele não se tornou rei aos 17 anos. Davi foi preparado para assumir o reinado. Davi foi preparado, treinado para derrubar o gigante. Por quê? Porque quando ele estava lá na malhada, cuidando das ovelhas do seu pai, ele derrubou um leão e ele derrubou um urso. E quando ele foi para derrubar o gigante que afrontava o seu povo, ele foi com tudo que ele tinha em mãos, e o que ele tinha em mãos era uma funda. Davi foi preparado. Davi passou por processos antes de chegar até um gigante. E uma coisa muito interessante é que eu e você, nós não devemos desprezar os nossos pequenos começos. Ou você não deve desprezar os seus pequenos preparos. Talvez nós estamos ali na célula e alguém fala para você, você leva a palavra na próxima quarta. Você está doido? O que eu vou falar? Ou talvez você está no meio da sua família e alguém fala assim, faz uma oração para nós. E você fica intimidado, fechado. Mas eu quero falar algo para você. Quem sabe esse não é o seu pequeno começo. Davi também foi preparado. Nós olhamos para Moisés. Moisés, que foi levado, morou na casa de Faraó, conheceu toda a cultura de Faraó. Depois ele se revoltou, atacou um dos seus lá. Foi para o deserto, encontrou uma casa, um sogro, casou, ficou ali também cuidando de ovelhas por muito tempo, para depois o Senhor o chamar através de uma sarça ardente e dizer, você será o libertador das pessoas que estão no Egito. Irmãos, Moisés foi preparado, sim ou não? Moisés foi preparado. E aí nós olhamos para Jesus. Jesus que ficou 30 anos para exercer um ministério de 3 anos, ou 3 anos e meio. Jesus que aos 12 anos, como a Ana bem trouxe aqui, aos 12 anos ele já estava onde? Na sinagoga. Pregando ali para aqueles mestres, causando admiração primeiro para aqueles que estavam ali junto com ele, ao redor dele, poucas pessoas. Jesus estava sendo o quê? Quem está comigo, diga eu. Jesus estava sendo o quê? Estava sendo o quê? Preparado. Ô irmão, se a preparação não fosse algo importante, Deus não havia enviado João Batista para preparar o caminho de Jesus. Olha que interessante, Deus levantou um profeta, uma pessoa só para preparar a vinda de Jesus. Se a preparação não fosse importante, Jesus não havia andado com os 12 discípulos, ensinando, caminhando com eles. Se a preparação não fosse importante, quando Jesus foi para a cruz, ele não havia voltado e ficado mais 40 dias com os seus discípulos. E ainda deixou uma palavra final em Atos 1, estou te preparando, fica aqui, é para vocês ficarem aqui até que do céu seja o quê? Revestido de poder. Jesus ainda deu uma palavra para eles, falou, se preparem para o que vai acontecer na vida de vocês.
Jesus, ao final dos 40 dias, ainda falou: fiquem aqui, vai preparando esse ambiente. E como eles prepararam o ambiente? Diga comigo, com oração. Diga comigo, com oração, com fervor, com vontade. Quantos acreditam que aqueles homens foram orar com vontade? Será que eles estavam orando assim? Oh Deus, estamos aqui, esperando a sua vinda. O Senhor falou para ficar aqui, nós vamos ficar aqui. Não sei o que vai acontecer. Será que foi nessa motivação que eles estavam, irmãos? Quem acredita que foi assim? Irmãos, eu acredito que eles estavam frenéticos na presença de Deus. Eu acredito que eles começavam a falar: oh glória, oh aleluia, se Jesus falou é porque algo vai acontecer, oh bênção, Deus vai fazer algo neste lugar, pega na minha mão aqui, irmãos, vamos orar comigo. E um começou a pegar na mão do outro, e um começou a falar em línguas, e o fogo começou a descer. Aí o Espírito Santo veio, sim ou não? Igual a gente, né, irmãos? Fervorosos na presença de Deus, né, irmãos? Empolgados com a palavra de Deus, né, irmãos? É igual a gente, motivados pela palavra de Deus, amém? Igual eu e você, quando nós estamos no nosso secreto, nos preparando para receber do Senhor aquilo que Ele tem para as nossas vidas. É assim, irmãos? Provei para os irmãos o quanto a preparação é importante, sim ou não? Sim? Aqui dentro do texto, corram de tal modo que alcanceis o prêmio. Eu quero trazer aqui alguns pilares sobre o que talvez, e nesse contexto da palavra, os pilares para vocês correrem de tal modo, para que eu e você possamos correr de tal maneira que a gente alcance o prêmio. Quem tem o desejo de alcançar o prêmio em Jesus aqui? Deixa eu ver. Eu vou perguntar de novo, porque nós somos fervorosos, amém? Amém. Nós somos como aqueles discípulos esperando a vinda, sim ou não? Nós somos como aqueles discípulos que estavam orando ali em Pentecostes, verdade ou não? Fervorosos, alegres no Senhor, amém? Estou quase arrepiando, irmão, nós vamos chegar lá. Primeira coisa, para nós corrermos de tal forma, de tal maneira para alcançar o prêmio, nós precisamos ter uma palavrinha chamada decisão. Decisão. Cris, não é um alvo, não, meu querido, eu quero crer que o seu alvo já está estabelecido, porque o seu alvo é Cristo, amém? Seu alvo é voltar para a sua casa, amém? Ixi, ninguém quer voltar para casa não, né? Vocês não querem, não, eu estou falando da casa celestial, vocês querem voltar para lá não, irmãos? Misericórdia, quase que eu assustei. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é conquistar pessoas para Jesus. Amém? Quantas pessoas, além de você, já foram conquistadas por Jesus através da sua vida? Após isso, primeiro ponto, diga comigo, decisão. Irmãos, eu não estou falando apenas da decisão, que é uma das mais importantes da nossa vida, de aceitar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu estou falando da sua decisão de ser um cristão que faz a diferença onde você está. Eu estou falando da decisão de você ser como Paulo. Paulo, após ele ter aquele encontro maravilhoso com o Senhor, ele tomou uma decisão fortíssima na vida dele, sim ou não? E ele foi um incansável em pregar a palavra do Senhor. Paulo foi indesistível, independente das circunstâncias que ele passou, ele foi indesistível, incansável. Eu não vi ainda nenhum versículo na Bíblia que fala que Paulo estava desanimado. Também não vi na Bíblia nenhum versículo falando que o Jesus estava a fim de desistir. Pode ser que num determinado momento em que ele estava angustiado, ele falou: se possível, passe de mim este cálice. Mas ele disse: se
possível. Ele não virou para Deus e falou: Deus, é o seguinte, cheguei até aqui, agora eu estou achando que a coisa vai ficar mais feia do que eu imaginei, então eu vou parar aqui e agora. Foi assim que ele fez? Não. Ele disse: olha, está doendo, eu estou suando gota de sangue, eu estou angustiado, minha alma está agitada, eu estou até talvez com um pouco de medo, mas é se possível. Decisão. Decisão. Que cristão você decide ser? Aquele que corre de tal maneira, com tal vontade, com tal desejo, com tal, entusiasmo. Ou você decide ser somente mais um no meio da multidão? Qual é a sua decisão? Esse é o primeiro ponto. Quem decide se tornar um atleta, ou correr, ou jogar, eu não sei vocês, mas eu não gosto de perder. Quando eu entro num jogo, às vezes até por brincadeira. O ano passado eu apelei, irmãos, na dança da laranja. Estava lá focada para ganhar. E meu bem estava focado em só se divertir. E ele se diverte mesmo. E ele lá fazendo os movimentos dele assim, assado. Eu falei: essa laranja vai cair. Ele falou: o que que tem? Nós estamos só divertindo. Eu falei: eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Aí a laranja caiu, irmãos. Eu fiquei revolta. Eu confesso, naquela hora ele falou assim: o que está acontecendo? Eu falei: não, você não está vendo, não tem um prêmio? Porque eu gosto de ganhar, irmãos. Mas logo eu melhorei, né, amor? Eu não fiquei emburrada 3 dias. 30 minutos passou, eu melhorei muito, graças a Deus. Mas quem vai entrar no jogo, quem vai jogar um futebol, seu time entra no campo de futebol, quem é que torce para ele perder? Levanta a mão. Ué, ninguém, a gente torce por Vila, irmãos. Nós torcemos toda vez para o Vila ganhar. Verdade ou não? Não, só os Goiás que não, mas a gente torce para ele. Olha o preconceito, irmãos. Irmãos, brincadeiras à parte, nós precisamos entrar na nossa vida cristã decididos a ganhar. Decididos a ganhar todos os dias para estarmos bem com Jesus. Você precisa entrar para a sua vida cristã decidido a usar o seu dom e o seu talento a favor do nosso Senhor Jesus. Você precisa entrar na sua vida cristã decidido a não deixar que as circunstâncias do treinamento abafem aquilo que Deus tem para a sua vida. Irmãos, eu prego para mim. Porque às vezes eu falo: meu Deus do céu, amor, esse negócio não está dando certo. Vamos parar. Ele fala: vamos não. Aí ele fala assim para mim: você já orou antes de decidir? Dá uma olhadinha para essa pessoa aí, ó. Pergunta: você já orou? Você já falou com Deus sobre os seus dons e talentos? Pergunta: por que você não está usando da maneira que você deve usar para estar com Jesus? Para fazer o melhor para Ele. Por quê, irmãos? Segundo pilar importantíssimo, diga comigo: disciplina. Fala de novo: disciplina. Não precisa abrir, Hebreus 12:11 diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles por quem elas foram exercitados. Vou ler de novo.
Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Esse contexto de Hebreus aqui está falando sobre um pai que disciplina um filho. Mas eu estou usando no contexto desta palavra, onde ele está falando uma verdade. Nenhuma disciplina é boa, irmãos. Acordar todos os dias 5 horas da manhã é bom, gente? Não, mas é necessário, sim ou não? Para muitos é. Fazer exercício físico é bom, irmãos? Não, né? Está sofrendo aqui. Não é, gente. Mas é necessário, sim ou não? É importante para a saúde do corpo? Para a saúde da mente? Verdade ou não? Né, Fernanda? É importante. Disciplina. Agora eu pergunto, e a sua disciplina espiritual? E a sua disciplina em conhecer a palavra do Senhor? E a sua disciplina em ir para a presença de Deus? E algumas pessoas já me falaram assim: Cris, mas ir para a presença de Deus não pode ser uma coisa forçada, tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa tranquila. Nós estamos com Deus a todo momento, não precisa tirar um período de oração ou um período para ler a Bíblia, não precisa, porque a todo momento nós estamos orando. Deus está conosco a todo momento. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Mas vamos lá, irmãos. A palavra de Deus fala que o conhecimento faz o quê com a gente? Liberta. Nós somos seres indisciplinados. Quantos aqui verdadeiramente, responda só para você, lê a palavra de Deus todos os dias? Que seja um versículo. Quantos aqui tiram um momento de 20, 30 minutos para estar com o Senhor, não só para falar, mas também para ouvir? Irmãos, muitas vezes quando eu comecei a minha vida cristã, quando eu me converti, que eu ia orar, eu orava, 5 minutos tinham passado. Falei, gente, mas orei por todo mundo já. Já falei de todo mundo, já orei por todo mundo que eu lembrei, tudo mais, e só passou 5 minutos. Agora, quando você começa a aprender, a admirar a leitura da palavra, irmãos, muitas vezes, a gente nem percebe o tempo passar. Mas isso não acontece da noite para o dia. E eu vou ser bem sincero com vocês, não acontecem no início de maneira prazerosa, porque requer disciplina, e a disciplina é dolorida. Requer deixar o nosso celular de lado, e quando você leva o celular para a presença de Deus, não, mas é para pôr música, né, irmãos? A gente leva o celular para pôr música, amém? Aí ele vibra. O que acontece com a gente? Quebra a nossa concentração. Se nós queremos correr de tal maneira, nós vamos precisar de disciplina. Quem aqui já viu alguém pregando e você admirou? Quem aqui já viu alguém cantando e você admirou? E você falou assim, nossa Deus, quem me dera um dia eu poder levar uma palavra assim. Quem? Eu tenho pessoas que eu admiro, irmãos. Quem? Será o que essa pessoa fez ou faz
para ser assim. Fala baixinho para essa pessoa que está do seu lado, fala, preparação. Fala para outra pessoa, fala, preparação. Essa pessoa, provavelmente, ela dedica tempo na presença do Senhor. E quando eu falo de tempo na presença do Senhor, eu falo, ela dedica tempo na leitura da palavra. Ela dedica tempo para orar. Ela dedica tempo para estar na presença dEle. Ela dedica tempo para estudar. E um dos recursos mais importantes que nós temos nos dias de hoje chama-se tempo. E tempo, irmão, não é dinheiro. Tempo é vida. Talvez você ouviu muitas vezes por aí que tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Como você tem gastado a sua vida? Falamos de 3 pilares aqui já. Falamos da decisão, falamos da dedicação do tempo, falamos de disciplina, sim ou não? Uma outra coisa que é necessário, fé. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a convicção. Quando um atleta, ele vai competir um jogo, você acredita que ele vai pensando que ele vai perder, sim ou não? Não. Como que ele treina? Acreditando no quê? Na vitória. Ele age pela fé. Ele age pela fé. Quando ele decide treinar, Marlene, ele está ali correndo. Começou talvez pela saúde, mas depois terminou pelo desejo de ganhar um prêmio. Então ele age pela fé. E quantas vezes eu e você não agimos pela fé? Nós agimos naturalmente pelo que nós vemos. Nós estamos olhando para uma realidade, sim ou não? E levamos o nome ou falamos o seguinte. Hoje eu estava numa conversa na hora do almoço e alguém falou para mim assim, eu sou realista. Meu problema é que eu sou muito realista. E às vezes a nossa realidade está distorcida. Às vezes nós estamos vendo coisas que é real demais, mas que na verdade não é aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, Deus tem milagres para a nossa vida. Deus tem um olhar diferente para nós. Mas principalmente para nós que olhamos diferente para Ele. Que olhamos pela fé. Quantas pessoas cheias de fé nós temos aqui? E quantas pessoas que precisam de fé nós temos aqui? Eu preciso de fé. Mais alguém precisa de fé, irmãos? Mais alguém precisa de fé? Então aproveita esse momento, levanta as suas 2 mãos para os céus e faz a sua oração para o Senhor. Pede fé para Ele. Fala, Senhor, me dá fé, me dá uma visão diferente. Senhor, me leva a olhar para o outro lado, de maneira que outras pessoas não estão vendo. Me mostra, Senhor, através da Tua palavra, através da fé. Aleluia! Aplaude o Senhor aí. Outro pilar importantíssimo. Eu havia falado do tempo, mas eu vou repetir. Tempo. Que tempo é esse, Cris? Não é o tempo que você tira se dedicando, mas é o tempo que pode demandar para que você se torne um verdadeiro atleta. Ou em outras palavras, vou usar aqui, para que você alcance a promessa do Senhor sobre a sua vida. Todos nós temos promessa, amém? Nós temos promessa. Davi demandou pouco tempo, 18 anos. No momento em que ele recebeu a promessa, para o tempo que ele tomou posse da sua promessa, demandou 18 anos. E nesses 18 anos, Davi ficou parado esperando a promessa dele acontecer, irmãos? O que foi acontecendo com Davi? Ele foi sendo preparado. Ele se tornou um guerreiro. Ele se tornou alguém cujo povo começou a admirá-lo. Porque não adiantava levantar Davi como rei, se as pessoas não viam nele alguém que pudesse
protegê-los. E nesses 18 anos, Davi foi preparado. Falamos de Jesus e vou reafirmar, 30 anos, desde o ventre de Maria, Jesus foi preparado. Não, Jesus foi preparado antes. O nosso Deus já estava preparando o seu único filho, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. A preparação é importante, sim ou não? Bate no seu irmão e fala, fica tranquilo. Deus é bom, sabe o que faz, e sempre tem razão. Outro pilar importantíssimo para a gente fechar essa parte: motivação e perseverança. Eu não consigo imaginar um atleta desmotivado, irmãos. Alguém consegue? E aí, como é que vai ser o jogo hoje? Vai ser bom, né? Eu acredito que se tudo der certo, a gente vai ganhar. Se não der certo, é porque deu errado. Alguém já viu um atleta desmotivado? Treinando desmotivado? Alguém viu? Alguém já viu nas entrevistas um atleta ficar falando com cara de derrota? A não ser após o jogo que perdeu, a não ser que perdeu aquela medalha, mas antes, na entrevista, ele está o quê, irmãos? Motivado. Ele está, treinamos bastante, fizemos nosso melhor, ficamos o tempo inteiro ali treinando, creio que nós estamos preparados, nós vamos vencer. Hoje nós vamos entrar em campo para vencer, hoje essa corrida é minha. É assim ou não? E por que você anda desmotivado? Por que quando você vai para a presença de Deus, você vai, ó céus, ó vida? Cris, é porque você não sabe dos problemas que eu passo, você também não sabe dos meus. Nós estamos empatados. Mesmo que você tenha problemas, vá para a presença de Deus motivado. Venha para o culto motivado. Eu já conversei com algumas pessoas e algumas pessoas já me falaram assim, nossa, eu esperava tanto do culto de hoje. Eu esperava uma resposta de Deus no culto de hoje. Quem já veio para o culto assim? Eu já vi, irmãos. Vou hoje para o culto que Deus vai me dar uma resposta. Quem já veio? Obrigado que vocês não vêm sozinhos. Aí a gente gera uma expectativa. E o que é expectativa? É esperar por algo, ao invés de nos preparar para o que nós queremos. Qual que é um dos nossos maiores, irmãos, nossos maiores erros? É vir para o culto na expectativa, ao invés de nos preparar para vir para o culto, para gerar um bom ambiente e superar as nossas expectativas. Você vem para o culto preparado? Você ora antes de vir para o culto? Eu fiz algumas experiências, irmãos. Quando nós oramos a favor do culto, pelo culto, para vir ao culto, que seja 10, 15 minutos, que seja no sábado ou no domingo, de forma especial para este lugar, para esse momento, esse culto é completamente diferente, pelo menos para a minha vida. E aí você vem para o culto, talvez, como eu já vi muitas vezes, na expectativa de que esse culto mude a minha vida. Esse culto hoje vai mudar a minha vida. Irmão, já mudou, Jesus já morreu por você. É você que não tomou posse das grandezas do Senhor para a sua vida. Sou eu que não tomei posse da grandeza do Senhor para a minha vida. E quando eu falo de grandeza, eu não estou falando de financeiro, eu estou falando de um caráter irrepreensível. Eu estou falando de viver uma vida conforme os segmentos de Jesus. Isso é ter grandeza. Eu estou falando de vir para este lugar pronto para levantar as minhas mãos e receber do melhor que o Senhor tem para as nossas vidas.
Mas muitos de nós queremos apenas o suprir das nossas expectativas. E eu sinto muito te informar, Deus não está aqui para suprir as suas expectativas do jeito que você quer. Eu lamento informar, o culto não é para mim e não é para você, o culto é para Ele. O culto é para Ele. O culto é para Ele. Se você não recebeu, não foi porque Ele não quis te dar, foi porque você não estava preparado para receber. O recipiente que é a sua vida estava cheio demais para receber daquilo que Ele tinha de derramar neste lugar. Quem está comigo, diga amém. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Último ponto. Para correr de tal maneira para alcançar o prêmio, nós precisamos estar preparados emocionalmente. E tudo começa, pega o seu dedinho aí, indicador aí. Tudo começa, bate aqui, fala na minha mente. Da forma como eu penso, continua batendo. Tudo começa da forma como você pensa. O pensamento vai gerar em você sentimento e vai gerar em você comportamento. A forma como você se comporta é a forma como você pensa. Você quer ser alguém preparado para ganhar a verdadeira coroa, sim ou não? E eu não estou falando de uma coroa. Ah, Cris, é quando eu chegar no céu. Estou falando da sua coroa diária, irmão. Da sua vitória todos os dias. Todos os dias na nossa vida é uma corrida. É uma corrida contra as circunstâncias do dia a dia, sim ou não? É uma corrida contra as adversidades. É uma corrida contra a pressão que o mundo nos dá. É uma corrida contra as comparações que o mundo traz. É uma corrida contra tantas situações. E aí você no final do dia poder chegar e dizer: eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor porque eu não olhei para outro lugar que não fosse para Jesus. Que apesar de ter passado por essa situação, eu não olhei para outro lugar que não fosse o meu alvo verdadeiro. E o meu alvo é Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém? Para fechar a nossa palavra, abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Quem encontrou, diga amém. Quem está motivado em Cristo aí, diga amém. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Que motivação é essa? Dá de novo um glória a Deus aí. Fala aleluia. Fala para esse irmão, acorda, irmão. Diz assim: portanto também nós, visto que temos o rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, diga de todo o peso, e do pecado, agora deixa eu, que tenazmente, nossa, essa tradução é difícil, tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Diga correr com perseverança. Agora eu, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia,
e está assentado à destra do trono de Deus. Diga amém. Olha só o que Hebreus nos instrui. Quando os atletas vão correr, tem alguém aqui que corre, gente? Um dia eu vou correr também. Quando as pessoas vão correr, os atletas mesmo, eles precisam tirar todo o peso. Então existe um tênis melhor para correr, existe uma roupa melhor para correr. E aqui ele está nos instruindo: olha, você precisa se livrar, desembaraçar, tira todo o peso para você ficar mais leve, porque, irmãos, estar com Cristo não é peso. Tem gente que fala assim: nossa, mas ser cristão é difícil demais. É difícil, irmãos? É sim. Não é difícil é estar com Cristo. Tem os seus desafios sim, ser cristão. Não é difícil estar com Cristo. Estar com Cristo, ir para a presença dEle, não é para ser difícil, irmão, é para ser leve. Você dizer que você confia em Jesus, não é para ser difícil, é para ser leve. Só que nós precisamos tirar o peso. Cris, que peso é esse? Me diz você. Talvez seja o peso da falta de perdão. Talvez seja o peso do excesso de reclamação. Talvez seja o peso dos pecados que você não confessou. Qual é o peso que você tem que se livrar? Eu tenho que livrar de alguns aqui, né? Talvez é o peso do peso na consciência. E aí a gente não flui livre na vida cristã. Porque se eu não confesso e deixo, eu vivo uma vida carregada e de acusação. Tira o embaraço, irmãos. Deixa ele gritar. Ele pelo menos está participando do culto aí. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Qual é o peso que você tem que tirar? Hebreus 10, 36. Pode ficar de pé. Respira, respira. Talvez o peso pode ser as distrações. Irmãos, como tem coisas no dia de hoje para nos distrair do propósito do Senhor. Como tem casais permitindo distrações se tornar um peso na sua relação. Como tem jovens permitindo distrações tirar o melhor que Deus tem para a vida deles. O mundo do entretenimento está bilionário. Porque as distrações, elas nos roubam do melhor que Deus tem para nós. Hebreus 10, 36 diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas somos dos que creem e são salvos.
Filipenses 3, 13 e 14 diz: irmãos, não penso eu que já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avanço para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Paulo termina o verso dizendo: eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Irmãos, não pare no meio do caminho. Não pare no meio do caminho. Continua. Se precisar, descansa um pouco, mas não descansa o tempo todo, não. Ele falou que só um alcança o prêmio, e logo depois ele disse: corram, no plural. Sabe o que ele está dizendo? Nós não estamos numa disputa contra o nosso irmão. Nós estamos numa disputa contra o nosso adversário. E o nosso maior adversário é Satanás. E ele vai fazer de tudo para que eu e você não corramos de tal maneira. Ele vai fazer de tudo para que você se canse. Ele vai fazer de tudo para que você desanime. Ele vai fazer de tudo para que você não persevere. Ele vai enviar distrações. Ele vai tirar o seu tempo. Ele vai falar para você que não precisa ter disciplina, que você pode ficar orando o tempo todo sem cessar na sua mente, sem ter conhecimento. Ele vai dizer que você não precisa de preparo. Mas ei, nós precisamos sim do preparo do Senhor. Nós precisamos sim sermos ensinados. Nós precisamos sim estudar. Nós precisamos sim conhecer mais profundamente a palavra. Nós precisamos sim correr para a presença de Deus. Nós precisamos sim aprender a exercer o perdão. Isso é disciplina, isso é treino. Nós precisamos sim pregar para as pessoas, que seja uma, que seja duas, que seja 20, que seja uma multidão. Deixa o Senhor te treinar.